Olá, reconectados! Meu nome é Gilbaco, sejam bem-vindos ao canal para mais um áudio de reconexão. E o tema de hoje também foi sugerido lá no Insta, que é o medo de ficar sozinho. Esse medo vai ser mais abordado aqui na nossa reflexão para relações amorosas. E para quem não segue o Instagram, é @reconexão.cósmica, sem acento. Todos os dias eu posto lá e também tem informações sobre os meus atendimentos. Para que a gente aborde de uma forma mais completa esse tema sobre o estar sozinho, ficar sozinho e esse medo que é um dos 6 grandes medos do ser humano, medo de ficar sozinho. Então, acontece uma corrida contra o tempo, né? Depois que nós atingimos certa idade, é esperado que todos entrem naquele comportamento de rebanho e façam o que nós fomos programados a fazer, casar, ter filhos. Então, fica no inconsciente coletivo que quem não seguir esta receita é fracassado. Por mais que você ache que não é tão doutrinado a seguir essa receita, isso está muito intrínseco no nosso interior. Então, desde os desenhos, desses desejos sobre casamento, da questão sobre a família perfeita, um casal de filhos. Então, tudo isso vai sendo imputado pouco a pouco na nossa programação. E nós recebemos também os genes, o DNA, com programações ancestrais. Como a Terra é um planeta, eu já falei isso em outros áudios, que é necessário o acoplamento para trazer outros seres, a procriação, segundo o chakra, ainda é muito latente no humano. A maioria das doutrinas criou uma organização para a procriação, a instituição do casamento, que é claro que sempre é muito comercial, é mais uma organização, isso eu estou falando bem antigamente, como que eram pensadas as coisas estruturadas na sociedade. E isso foi vindo, até que entrou na nossa programação de forma que não tem muito como sair dessa receita. Então as pessoas, primeiro, segundo chakra, ou seja, sobreviver, comer, segundo chakra, procriar. Então nós somos programados para sobreviver, sobrevivência, dinheiro e tudo relacionado a ele, o que gera uma ganância, um poder. E aí muita gente já se perde no primeiro chakra. E o que está conectado, sensação de poder, à sensação do acoplamento, acasalamento, do conquistar. E isso para ambos os gêneros, hoje, está muito forte. O conquistar, o vencer, o poder mostrar uma relação bem-sucedida. Eu me sinto vencedor porque eu tenho um relacionamento. Não importa a qualidade do relacionamento, desde que eu me enquadre no padrão. Então, isso está no nosso subconsciente enraizado. Na nossa geração e nas anteriores, nós assistíamos isso em desenhos. Sempre tinha o contexto romântico, casar e viver felizes para sempre, construir a família perfeita. Por mais que qualquer adulto consciente saiba que a vida não são só flores e que muitas e muitas pessoas se mantêm em relacionamentos tóxicos só para não fugir do padrão, nós sabemos, mas o nosso subconsciente está ditando as regras por trás do nosso comportamento. Se o ser tem o gênero feminino, ele tem o relógio, que chamam de relógio biológico, que faz ele correr mais ainda. E tem também aquela crença ancestral de a mulher não pode ficar, a mulher já está passando da idade fértil. Então, toda essa programação, ela já está no nosso DNA correndo. O nosso subconsciente está com tudo isso e, aos poucos, nós precisamos tomar consciência de como funciona o padrão coletivo para que nós consigamos transmutar as nossas dores que são baseadas nisso. Então, dentro desse contexto social, a pessoa que opta por ficar sozinha, ainda que seja por um tempo, ela é mais subjugada. Porque
como eu falei, o nosso subconsciente atrela a solitude com fracasso. Por quê? A maioria das pessoas não conseguem diferenciar o que é a solitude e o que é a solidão. E a reflexão que eles vão propor hoje é, em vez de ter medo de ficar sozinho, ainda que seja solitude ou solidão, em vez de ter medo de se observar e se sentir sozinho, perceber qual é a vantagem, quais são as oportunidades que o cosmos, o universo, Deus, a energia superior, de novo, seja lá como vocês gostam de chamar, está nos dando, nos oferecendo através desse momento. Já ouviram falar naquela frase de eu estou esperando em Deus ou descansando em Deus? Eu estou mais conectado com Deus porque eu estou em silêncio, sozinho. Então, todo mundo sabe que um grande passo no autoconhecimento é ter noção da sua própria companhia. O que a maioria das pessoas ainda tem pavor. Então, é muito complexo, porque se você não consegue ficar sozinho, como que você vai ser uma boa companhia para um outro? E muitas pessoas não têm esse tempo de ficar sozinho. Muitas vezes saem da casa dos pais diretamente para um relacionamento e joga toda a estruturação, a noção de segurança, o apego nessa relação. Se, por acaso, essa relação der certo só 10 anos, porque falam, não deu certo. Se ficou um mês, deu certo um mês. Sempre está certo do jeito que está. Mas se essa relação não suprir o felizes para sempre da sociedade, essa coisa perpétua, a pessoa já começa a se considerar fracassada. E além disso, ela tem que lidar com o medo de ficar sozinho, porque isso pega lá atrás, abandono, rejeição. Lembra da criança interior? Que todos nós vamos ter em algum momento isso enraizado, o abandono, a rejeição. Pode ser porque a sua mãe não te desejou e você já pegou de memória uterina. Pode ser porque a sua criança interior entendeu que não tinha atenção adequada, ou era o filho mais velho, ou era o filho mais novo, a família estava com muitas questões, escassez financeira, N possibilidades que nossa alma vai criar para evoluir através de certas dores que cada um escolheu esses desafios. Porém, a criança interior está lá. Se você não tratou, se você não fez a terapia, se você não começou a investigar, ela tá lá, o tempo todo gritando dentro de você. E eu sempre falo, somos crianças em corpos adultos, mas ainda fazemos coisas muito infantis. Por isso, a importância de tratar lá a criança interior. A criança interior tem pavor de ser abandonada. Por isso, ela escolhe relacionamentos tóxicos ao invés de experimentar a solitude. Quantos e quantos relacionamentos sabemos que é assim, nos envolvemos em relações que não são satisfatórias, ou seja, não estão de acordo com a nossa missão de alma, e nós sabemos, porque nós sempre sabemos quando aquela relação não está gerando mais frutos, quando os dois não estão olhando para o mesmo lugar, ou seja, quando você não consegue mais progredir porque tem uma limitação, mas tem uma carência. Tem a criança interior lá com medo, por isso a importância de tratar essa criança interior. Então está enraizado que a solidão é um fracasso, que conecta-se à rejeição, ao abandono, e tudo isso vira uma bola de neve e a pessoa quer a todo custo sair daquela situação. E aí entram os relacionamentos rebotes. Aquela pessoa que não fica sozinha nem um mês, ela já vai pular para outro relacionamento. É a criança que quer colo, ela não sabe se virar sozinha. Ela precisa de abastecimento, ela precisa de afeto. Então a carência está latente, ela vai pular para outra relação. E muitas vezes, enquanto eu estou atendendo, eu sempre pergunto, quanto tempo da sua vida você ficou sozinho, sozinha? Porque esse período é sagrado para o autoconhecimento, é muito e muito importante. Quer dizer que se eu não ficar sozinho, eu não vou evoluir. Não, cada alma tem uma missão. Mas, como que nós estamos recebendo essa oportunidade de solitude? Será que é para se olhar? Será que é para começar a fazer coisas sozinho? Começar a viajar sozinho, ir comer sozinho?
Tem pessoas que têm uma dificuldade absurda de fazer tudo isso. Por quê? Porque criança não faz isso sozinho. É a criança que não consegue dar um passo. Sabe aquela pessoa que não dá um passo sem perguntar para o marido? Não dá um passo se a mulher não autorizar. É o pai e a mãe ainda. Você está pegando ordem, você está recebendo direcionamento. E o que a Era da Chama Violeta ela traz? O direcionamento está no nosso coração, no nosso eu superior, com a nossa espiritualidade. Aí está o nosso direcionamento. O restante também está tentando se orientar, todo mundo aqui. Ainda que a pessoa se julgue um mestre, mentor, encarnado, eu sempre sou da opinião que está todo mundo humano e está enfrentando desafios. Então, a melhor coisa é se conectar com o eu superior, com o coração, respirar. E o que facilita esse processo? A solitude. Ter prazer em sua própria companhia, sentir a sua própria companhia, poder ter uma casa, um lar, talvez do jeito que você sinta, colocar as coisas, animais, plantas, enfim, qualquer coisa que seja importante para você e você talvez nunca conseguiu manifestar, você vai conseguir manifestar nesse momento. É uma oportunidade. E muitas pessoas, elas já colocam na cabeça que elas vão sair da realidade da casa da família para montar uma casa com alguém, sempre com alguém. Tá errado? Não, não tem certo e errado. Mas nós estamos tratando aqui o medo de ficar sozinho. Qual é a raiz? A raiz principal é que o ego se compara o tempo todo. E nós estamos individualizados para viver experiências distintas. Nós tivemos um montão de vidas já no planeta Terra. Nós já casamos centenas de vezes. Nós tivemos milhares de filhos. Nós já vivenciamos muitas e muitas coisas nesse planeta. Nós não somos almas novinhas que caímos aqui agora de paraquedas. Então, nós temos uma carga e também uma carga de experiência, que é essas outras vidas em multiversos, né? Que eu gosto de falar multiversos porque a gente sabe que a gente sai, não tem o tempo linear nas dimensões acima. Então, todas as nossas vidas acontecem ao mesmo tempo. O que nós precisamos é pegar a sabedoria dos multiversos e transmutar as dores dos fractais que estão lá nesse looping. Então, nós temos essa bagagem, nós temos essa experiência. E agora, nessa vida aqui que estamos conscientes, o nosso eu superior sabe o que a gente veio tratar. Às vezes, a mulher não veio tratar a maternidade, ela veio tratar outra coisa. Às vezes, a pessoa não veio seguir aquela receita padrão do casamento de 40 anos. Às vezes, ela veio lidar com desapego, com separação. N possibilidades na nossa individualização. Só que o ego não dá essa brecha, porque o ego está se comparando primeiramente com a TV, agora não é mais TV, com a internet, com os relacionamentos perfeitos, padrões, quer ver coisa que dá mais audiência do que casal na internet. As pessoas são muito influenciadas por relacionamentos, entre aspas, perfeitos. O humano não atingiu a perfeição, portanto, um relacionamento ele não vai ser perfeito. O relacionamento vai trazer experiências, pode trazer curas, as duas pessoas podem evoluir juntos, mas também as pessoas podem evoluir como amigos. Entendeu que o ego e essa criança interior, ela quer atrelar tudo com o casamento, essa união, e tem que ser para sempre. Isso gera uma sensação de emergência muito grande e logicamente, uma frustração. Mas ainda precisamos nos unir para acoplar e procriar. Sim, precisamos. Mas isso pode ser a parte, e aqui eu vou, obviamente, contra as doutrinas religiosas, mas isso é ir à parte de ter uma instituição sacramentada do pode isso ou não pode aquilo. A Era da Chama Violeta vem trazendo liberdade. Existem muitas formas de se conectar. Quantas pessoas nós vemos que se encontram e, entre aspas, falam que foi sem querer, mas só se encontram para fazer aquele filho na vida. Porque aquilo estava destinado, era um acerto, uma coisa que precisava acontecer. E nem por isso a pessoa vai ter que se sacrificar,
fazendo ou tentando fazer uma relação dar certo para todos sempre. Então, essas questões enraizadas, sociais, de doutrina, elas precisam ser transmutadas. Isso não significa que vai ser uma grande terra sem lei, não. Com consciência, observando, mas sem aquela pressa de precisar sempre estar numa relação e se comparar com o grupo dos amigos. Isso é uma coisa muito egóica. Não dá para pensar em evolução quando a mente ainda está atrelada na competição, na comparação. E o que é o básico para cada um fazer uma reforma interior é perceber da onde saiu tanto esse medo. É um dos seus principais medos ficar sozinho? Saiba que isso tem um histórico. É profundo, pouca gente quer investigar. Ninguém gosta de abrir a grande caixa de Pandora e observar que talvez a infância não foi tão maravilhosa quanto pintaram. Ou talvez não tenha sido tão insuportável quanto você criou para você. Então, investigar com consciência. Isso é um processo de autoconhecimento e eu sempre falo que é uma grande oportunidade começar a despertar, a acordar, a perceber como que é o funcionamento da sua mente. A nossa mente é complexa. Observar de onde vêm os medos. Aquele abandono naquela relação tem a sua criança interior dolorida. E ninguém quer muito ir investigar. É mais fácil culpar o parceiro. E isso é a receita certinha para entrar em outro e começar a repetir. Aí a gente entra naquele looping atemporal, que a gente repete sem parar, até conseguir entender. Olha, não é você que tem dedo podre, não é assim. O universo está repetindo a mesma cena em diferentes personagens para você curar o que a sua alma pretende curar aqui. E com a transição planetária acelerada, as coisas estão rápidas. E aí, fica sozinho, entra naquele pânico, aí entra naquela conformação do ninguém me ama, ninguém me quer, e entra naquele vitimismo. Já falei que quem é vítima não cocria, não sobe para o eu superior, porque está lá achando que veio para sofrer naquele calvário sem fim, não consegue sair daquele labirinto. O mínimo que tem que fazer é começar uma terapia séria. Aí a gente vê quando a pessoa fala que não precisa de terapia ou começa a não se interessar, aí é porque tem coisa. É porque tem coisa lá que abre, né, o que eu já falei, essa caixa de Pandora. Mas os nossos incômodos, eles precisam ser resolvidos, porque o incômodo ele é do ego. E se o ego tá gritando assim, ele tá te distanciando da sua alma, do seu eu sou, automaticamente da centelha divina. Então essa conexão com Deus, ela fica prejudicada, porque o ego não dá tempo. Quando ele se encontra sozinho, em silêncio, ele começa a se sentir abandonado, é o fim do mundo, eu vou tomar remédio. Tudo acontece, é pânico, é milhares de doenças que a gente conhece aqui, que a gente materializa. Só não para um pouco para ficar em silêncio e ouvir o coração. E aí fala que Deus abandonou, ou que Deus não existe. É tudo um grande drama, porque a oportunidade de ficar sozinho não é visto como uma oportunidade. E aí, nesse medo de ficar sozinho, vamos criando fantasias. E aí, fantasias, tem um setor lá na nossa mente que é o de fantasias. Nós idealizamos tudo que é coisa. É parceiro, parceira ideal, é forma física, é profissão, é condição financeira. A gente fantasia de tudo para se apaixonar. Aí é alma gêmea, é chama gêmea, é coisa espiritual, é mapa astral, signo, tudo que puder fantasiar para encaixar ou para dar desculpa, nós temos essa habilidade, e inclusive a habilidade de misturar o espiritual nas nossas fantasias. Somos muito apegados aos nossos conhecimentos também. Então é sempre uma observação, se conhecer, se observar. O silêncio é imprescindível, a meditação, leituras, diversos tipos de leituras. Sair daquele comportamento de rebanho. Não precisa fazer o que a sua vizinha fez.
ou o que sua mãe fez. Você pode fazer o que a sua alma está sentindo. Pode ser que eles tenham seguido a alma deles, pode ser que também não, está todo mundo perdido. O outro não interessa, interessa o que seu coração está fazendo. Então, como eu sempre falo, o universo é organizado e tem uma sincronia. Quando nós começamos a bater o pé, que é uma coisa que o ego faz, e a criança interior se joga no chão, aí nós falamos que somos azarados. Por quê? Porque nós começamos a jogar uma energia para o universo, ela volta no mesmo impacto e a coisa não melhora, claro, porque não sai daquele mesmo padrão vibratório. Começamos a acreditar que somos abandonados. Automaticamente a nossa fantasia tá lá latente, que tem que ser aquela fantasia começa a não casar mais, o que que faz? Dá desespero. O desespero faz o quê? A gente se apaixonar. Aí a paixão é a mesma coisa que sinapses de drogas pesadíssimas no cérebro, porque vai lá, os nossos neurotransmissores vão lá pro céu, nós ficamos permanentemente excitados nessa vibração de euforia, chamamos a paixão de amor, vai ter um tempo para o nosso corpo não desmaterializar, esses neurotransmissores vão precisar baixar, é quando mais ou menos a paixão começa a acabar, ou ela vira uma obsessão, ou se tiver uma base, uma sustentação, começa a virar um amor condicional ainda, que é o amor humano, ou não, ou ela acaba, cai o castelinho de areia e a gente começa geralmente a culpar o parceiro, a parceira. Porque o parceiro, a parceira não supriu com aquele tanto de dor e expectativa, o castelo caiu, cria-se vários transtornos nos dois, depende da crença deles, depende da história de vida, eles vão manter uma relação, ainda que seja horrível. O ser humano tem uma capacidade de sofrer. Como eu falei, são muitas e muitas existências sabendo ser resistentes. Ou eles vão separar e começar esse processo que nós já falamos. Pula diretamente para uma outra relação, porque não posso ficar sozinho de jeito nenhum, eu preciso mostrar que eu venci. Começa aquela disputa no inconsciente de você vai ver que eu venci. Você vai ver que eu consegui. Eu me refiz. A pessoa, ela entende que ela está refeita quando ela está numa outra relação. Nós estamos refeitos e centrados quando nós soubermos e aceitarmos a nossa própria individualidade e companhia. Para ter tempo de curar os nossos medos, as nossas dores. Para estudar e entender mais sobre o apego, sobre as idealizações. Então, em vez de gastar energia com medo de ficar sozinho, observa quanto tempo da sua vida você teve essa oportunidade e se você soube aproveitar essa oportunidade. E se ainda está em uma relação, se você consegue dentro dessa relação se enxergar individualmente. Porque é o que eu sempre falo e o que todos os mentores falam. Nós respondemos diretamente pro eu sou. Tudo é entre nós e Deus. Tudo. É essa relação que vai ditar o bom andamento de todas as outras. Olá, reconectados. Meu nome é Gil.